Isso aí, pessoal. Vamos então aí para mais um fechamento aí do robô. Fechamento agora de novembro. E como todos os meses aí eu faço, eu venho colocando o período inteiro aí na conta real, tá? Tô segurando o microfone hoje, quebrou aqui o suporte. Vamos fazer ele na mão aqui. Bom, já fiz um resumo aqui para ficar bem mais rápido, né? O que é esse resumo aqui? Então eu pego mês a mês, né, a partir de abril. Pessoal, aí esse vídeo vai estar na playlist, então para trás tem todos os vídeos de todos os meses, né? Mês a mês, desde que começou em abril aí na conta real. E também tem vídeos de backtests e simuladores antes do período da conta real. Mas o que eu tenho basicamente aqui? Eu tenho um resumo com a margem de 2K e com a margem de 1K, de R$ 2.000 e de R$ 1.000. Por que isso? Porque quando a gente começou com o robô, a margem era R$ 1.000, tá? E ao decorrer do tempo, eu fiz um ajuste de margem aí para R$ 2.000, tá? Então, você pegar aqui em abril R$ 479, ele teve um lucro de 47% sobre a margem de 1.000, que era 1.000 na época, né? Que era 1.000 na época. Mas se fosse de 2.000, então seria aí um lucro de 23%. Vamos passando. Então, mês de maio, R$ 498, 24% de lucro, com 49% de lucro, né? Margem de 1K, margem de R$ 2.000, né? Vamos passando aí, mês 6, né? Mês de junho, 29% de lucro, com uma margem de R$ 2.000, 59% se fosse uma margem de R$ 1.000. Tá? Até então a gente estava trabalhando com a margem de R$ 1.000, né? Mês 7, ainda trabalhando com margem de R$ 1.000, teria dado 14% se a margem fosse 2.000 e 29% de lucro se a margem fosse 1.000, né? Aí a gente teve um mês negativo, que foi o mês de agosto, que inclusive foi o mês lá do tarifaço, lá do Trump e tal. Então a gente teve aí, sobre a margem, a gente perdeu 27% do capital. Foi um mês bem ruim, né? Foi relevante, né? Essa perda, né? 55% se fosse R$ 1.000. Então, como o capital rebaixou 50% nesse mês, eu refiz a análise de drawdown e foi aí que eu aumentei a margem para R$ 2.000, certo? Aí o que acontece? No mês seguinte, voltou a performar, deu R$ 198, tudo com um contrato, tá? Um único mini contrato e sem fazer preço médio, tá? Aí, se a margem fosse R$ 2.000, teria tido um lucro de 9%. E se fosse R$ 1.000, que ainda daria para trabalhar, né? Porque como você teve um rebaixamento de 55% do capital, da margem, por exemplo, você tinha R$ 1.000, você ia ter lá mais ou menos uns 500, R$ 550, ou R$ 450 mais ou menos. Ainda assim você ia conseguir trabalhar com R$ 1.000 de margem, tá? Ia ficar apertado, mas ia conseguir. Não ia deixar de abrir ordem por causa disso, né? Mas você tem que levar em consideração também que eu já tinha ganho aqui 480, R$ 500, 595, 290. Então, assim, se eu quisesse continuar trabalhando com a margem de R$ 1.000, eu já tinha ganhado aí praticamente o quê? Praticamente quase R$ 1.800 a mais, né? Já tinha mais do que dobrado o meu capital, quase duplicado ele, né? Mas, enfim, mas se você tivesse entrado aqui no drawdown, eu com certeza recomendaria você aportar mais e jogar para R$ 2.000 aí a margem, ok? Aí ele voltou a performar mais legal aqui no mês 10. Então ele fez R$ 581, 29% sobre 2.000 e 58% sobre 1.000, né? E por fim, esse último mês que faltou fechar, que é o mês de novembro, né? Que fez 13% aí sobre 2.000 e 26% se fosse ainda R$ 1.000, tá? Aí eu fiz um breve resumo aqui, ó, de todos os meses, né, do período inteiro do mês, desde o mês 4, quando entrou na real. Que mais importa pra gente aí é o resultado na conta real, não é mesmo? Então, vem se mantendo na média vencedora, 80%, tudo que eu mostrei nos outros vídeos, né? Aí você pegar aqui, ó, então se fosse com uma margem de R$ 2.000 em 8 meses que ele trabalhou, ele estaria dando aí mais ou menos, eu arredondeio as porcentagens, tá, pessoal? Então, se você for fazer conta aí, você vai ver que ou eu arredondei um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, tá?
Então, assim, os 117% em 8 meses, se a margem fosse R$ 2.000, eu teria ganho 14% ao mês em média, tá? E se sua margem fosse R$ 1.000 em 8 meses, você teria feito 234%, ou seja, teria mais do que dobrado o capital, né? E duplicado ele, né? Margem de 1.000, você tem 2.300 na conta, né? Então, você fez aí 234%, uma média de 29% ao mês, tá? Então, esse é o fechamento aí geral e o mês de novembro que está aqui, ó, nesse cantinho aqui embaixo aqui, tá? Que foi 259, com essa média aqui de porcentagem aí em relação à margem, tá? Vídeo rápido, não tem necessidade de ser um vídeo longo, tá dando aí 5 minutos. Quem quer saber mais do robô, é só entrar nessa playlist e tá lá desde o começo, quiser entender como funciona, como não funciona, como é que acontece, não acontece, corretora, tudo mais, tem aí, acho que nessa playlist de fechamento deve ter tudo isso, tá? Tem vários vídeos mês a mês aí sendo feitos, tá bom? Então acho que é isso aí, galera. Valeu aí, até a próxima. Opa. Quem quiser adquirir o robô, me chama aí no WhatsApp, tá bom? Valeu.